alô, alô. Alô, alô, alô. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de outubro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2073. Ele tem 6 páginas, 50 elogios e 27 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 20 máximos. O tema holociclo, dentro da especialidade cosmocogniciologia. Quem redigiu o verbete foi a professora Cristiane, que é a especialidade dela. Ela domina totalmente o processo. Isso aqui está dando um banho de loja sobre o assunto. E ela hoje está ali assessorada pelo professor Pedro. Definição. O holociclo é um laboratório técnico de pesquisa especializado na elaboração da enciclopédia da Conscienciologia, formado por dicionários, enciclopédias, recortes de jornais, revistas e outros periódicos, expondo em ordem alfabética de temas, localizado no campus da Associação Internacional do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, que é o CAE. O local da autopensionização carregada no PEN, a aldeia dos gênios da humanidade, demonstrando a evolução da inteligência especializada monovisiológica até a inteligência evolutiva cosmovisiológica. O chakra da Terra, localizado nas cercanias do holociclo. O pré-requisito do sorriso ao entrar no holociclo. A fábrica de neossinapses. O corredor lexicográfico. A mega mesa de mármore branco de 21 metros de extensão, como caricatura de ambiente de Comunex avançada. As 20 estações de trabalho mental somático com kit bibliográfico especializado. O descerramento da cortina do nicho do princípio da descrença enquanto impacto terapia. Eu li apenas um trecho aí do assunto, tem muita coisa para se ler. Agora, as sincronicidades ocorridas no desempenho das atividades do holociclo. A inspiração dos amparadores de função na orientação de auto ou hétero pesquisa. E por aí vai. Na argumentologia tem as máximas, que é um tópico com 5 frases abaixo, elencadas em ordem alfabética aqui no texto. Na taxologia tem 3 tecas sobre o acervo do holociclo, como elas estão organizadas. E na remissiologia nós destacamos os 15 itens: administração da vida intelectual, ciclologia, consciência de equipe, enciclopediologia e paraestação de trabalho. Frase enfática. O mega princípio organizador do holociclo, os fatos orientam a pesquisa, assenta-se no entrosamento funcional da fatuística dos periódicos, analisada pelas definições enciclopédicas. Você já usufrui do holopensene desassediado do holociclo? Com qual frequência? Quais os resultados dos altos esforços mentais somáticos? Eu lembro que a bibliografia tem 13 fontes bibliográficas. Questionamentos. Analisando meus relatos muito antigos de projeção, verifiquei que a maioria são com seres extraterrestres e naves especiais. Hoje em dia, minhas projeções são mais com consciência e consciência. Por que esse tipo de mudança estaria ocorrendo?
Tenho muito mais estudo do que antes. Estou fazendo curso de Conscienciologia. Olha, você tem que ver aí, através da projetiocriticologia, a projeciocriticidade, as projeções semiconscientes suas. O que é que tem nisso de imaginação e o que é que não tem? Tem que dar o desconto através de muita autocrítica. Outro, alguns espíritas dizem que médios ectoplastas que não trabalham com exteriorização de energia, ou seja, com passe, tem como consequência um acúmulo de ectoplasma em certas partes do corpo e, a partir disso, podem desenvolver alguns problemas de saúde. Poderia comentar? Olha, isso aí é pouco. O problema é o seguinte, a pessoa que não mexe com as energias sempre tem problema com o corpo. Isso é inevitável. A maioria das doenças existem porque não se movimenta a energia corretamente. Então ela pega os órgãos e o sistema do corpo. Isso é geral, isso aí é muito pouco, você falou. Estarei no CEEC essa semana de terça a quinta. Gostaria de aproveitar ao máximo a minha estada. O senhor poderia me sugerir se o ideal seria concentrar os 3 dias em um único laboratório? Ou seria mesclar o laboratório com as dinâmicas? Pretendo aumentar o domínio energético e desenvolver a projeção lúcida. Olha, o ideal seria mesclar o laboratório com as dinâmicas. Professor, não sei se lembra, mas eu e meu marido ex-espíritas, estamos estudando a Conscienciologia. Meu marido quer começar a voluntariar. Ele é engenheiro eletrônico, gosta muito de novas tecnologias e adora o que faz. Poderia encaminhar para alguém com o objetivo de ajudar na carreira dele? Seria bom ele procurar a Apex, falar com a turma da Apex. Isso vai ajudá-lo. Inclusive a Apex, de vez em quando, está no Rio, né? Pode ajudá-lo. Ele é do Rio de Janeiro. Outro, qual o impacto grupo kármico multidimensional e proexológico quando alguma consciência descobre uma retrovida? Quer dizer que você deve ter descoberto alguma coisa, por isso que está assim, eu te conheço, hein? Será que é? Começou a ver? Quer dizer, essa aqui está igual à nossa Stephanie, que não está aí hoje. Né? Ela está vendo. Eu já falei para ela que tem umas coisas aí no passado, se der a ver com calma. Olha, a melhor coisa que você faz é anotar tudo que acontece no laptop, deixar, fazer um arquivo pessoal para isso. Agora, ó, para ver betógrafo. Na Estrangeirismologia, página 51, poderia comentar sobre a coleção de front pages, como quem não é de Foz e não está familiarizado com esse artefato do saber aí utilizado? Mostra aí o livro. Foi bom você trazer, tá vendo? Já, a pessoa nem está sabendo que você está com o livro na mão. A coleção de front page ao pé da letra quer dizer primeira página, a página da frente. Então, os jornais, aqui no caso do Brasil, tem a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, né, alguns jornais daqui, internacionais também, como Los Angeles Times, New York Times, eles preparam uma publicação, uma encadernação com as primeiras páginas dos jornais durante algum período. Então, nesse caso que a gente está mostrando aqui na tertúlia, é de 1921 até o ano 2000, até 1º de janeiro de 2000. Então, cada página da publicação é a primeira página, no caso do jornal Folha de São Paulo, desde 1921 até o ano 2000. Então, é interessante porque vai mostrando a mudança do título do próprio jornal, que se chamou Folha da Manhã, Folha da Noite, até chegar no nome, né, que a gente conhece hoje, e a primeira página que é um resumo, né, um resumão de tudo que aconteceu naquele dia, naquele ano específico. Então, aqui, a gente está destacando aqui o primeiro, no caso, 13 de abril de 1961. Tem a manchete do jornal, é Vencido o Cosmos. A União Soviética lança o primeiro astronauta ao espaço. Então, é interessante do ponto de vista histórico, né? E nós temos, até a última vez que eu vi, havia 22 tipos de front page lá, de álbuns. Sim. 22 álbuns. E às vezes eu acho que hoje já deve ter chegado a uns 30. Entendeu? Então, internacionais. Internacionais. A gente tem front page, coleção de front page são em português, em inglês, em outros idiomas. E
muitas não vezes... adianta falar muito nisso, não. O negócio é a pessoa vir examinar o negócio cara a cara. É o jeito, é muito melhor. E o que é interessante é que alguns são temáticos. Então, tem uns front pages que são, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Então, todas as primeiras páginas dos jornais que saíram relatando o período da guerra. Então, para quem quer fazer pesquisa, é fundamental conhecer e consultar, né? Já foi localizado o ponto exato onde se encontra esse chácara da terra, na cercania do Holocico, terceiro ali? Bolas. Foi das primeiras coisas que eu vi, isso em 1995, né? Na verdade, só a pessoa vir aí e passar lá no nosso caminho. Já foi feito o caminho de propósito para a pessoa ver. Na verdade, a maior parte dos itens aqui citados do Holociclo é da experimentologia. Então, o ideal é que a pessoa venha aqui e ela perceba as energias e tenha suas experiências pessoais, né? Então, existe um caminho ao redor do Holociclo que já foi feito justamente para Nós começamos a falar do Holociclo faz 16 anos aqui. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês aqui e chamar a atenção para o primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária. Vai ser realizado na Cognops, lá no Discernimento, no dia 28, 29 e 30 desse mês de outubro. De modo que vocês têm tempo para se preparar para aparecer. Agora, vale a pena. Eles têm 28 convidados de renome nacional e internacional. Tudo vai ser falado lá no Holociclo, lá no Discernimento. Agora, o que se passa? É necessário ver que tem o André Soares, o Eugênio Lopes, o Nelton Friedrich, que é aquele nosso amigo lá da Itaipu, a Regina Miliori. Agora, quem está na frente de muita coisa disso é a Luciana Ribeiro, que é a bióloga. Agora, só para vocês terem uma ideia, o professor Juarez Freitas vai falar no dia 28, sexta-feira. A palestra dele é a sustentabilidade e responsabilidade planetária. Vai abrir o evento. Agora, o André Soares, depois tem os palestrantes, a Lúcia e a Laila Soares. Tem muita gente aqui. Agora, depois tem mesa redonda, estratégia da gestação ambiental para a responsabilidade planetária. Depois tem uma palestra sobre responsabilidade socioambiental e cosmoética. É do Paulo Abrantes. Depois, economia ecológica e seu impacto na reurbanização. Muita gente falando. Depois tem consciência alimentar e responsabilidade planetária. Depois tem responsabilidade planetária, fator de saúde integral. Que tem um monte de gente falando e tem uma mediação da Patrícia Carvalho. Oficina de Observação Astronômica e Imersão no Cosmos, é do Janer Vilaça. E o Polo Astronômico de Foz do Iguaçu. Depois tem Reurbanização e Ética Ambiental. Tem também uma mesa redonda, tem mediação. Depois outra, Ecologia em Múltiplas Dimensões. É o professor Wagner Alegretti, da IAC, que estará aí. Depois tem Reeducação para a Responsabilidade Planetária. São várias pessoas e a mediação da Luciana. Depois, palestras ambientais, práticas ambientais sustentáveis. É do Nelton. Vale a pena ver isso tudo, que é da Itaipu. Eu acho que vocês têm que se preparar e anote aí nas suas agendas. Começa dia 28. Quem não estiver lá no discernimento vai ter comigo depois. Eu vou resolver certas coisas pessoalmente. Esse aqui é muito sério. Esse processo da sustentabilidade, alto nível isso aí. Vamos examinar isso com amor e carinho. Pode falar. Cris, aqui na página 53, efeitologia. É a segunda linha de baixo para cima. O efeito terapêutico da ativação de áreas cerebrais adormecidas. Então, essa ideia, na verdade, eu tirei do artigo do Alexandre Melo. Ele está na bibliografia e ele foi um voluntário lá de Brasília que veio passar uma temporada aqui em 2002 e ele veio fazer um balanço da vida dele. E aí ele escreveu um artigo
que é a referência 5, lexicoterapia e autodesassédio mental somático. O artigo dele está muito bom. Eu recomendo a todo mundo ler, porque eu acho que é um artigo assim, que não só fala do holociclo, das técnicas do holociclo e dos efeitos da autopesquisa que ele fez dentro do holociclo sobre ele, mas é um artigo que eu acho que exemplifica a teática da conscienciologia. Então, ele foi vivenciando e anotando, vivenciando, anotando, percebia autoassédio, percebia o amparo extrafísico, ele foi percebendo todos os processos e foi registrando e publicou o artigo. E lá no artigo ele fala dessa questão, como que é importante o trabalho voluntário da autopesquisa. Por quê? Porque quebra a rotina profissional que a gente tem. Então, muitas vezes, na profissão, a gente acaba formatando um pouco a nossa forma de raciocinar e de pensar. E o voluntariado e o processo da autopesquisa acaba refletindo ou gerando esse efeito terapêutico da ativação de áreas cerebrais adormecidas. Então, são pensamentos, sentimentos, né, energias que a gente tem contato, formas de pensar, formas de pesquisar, que a gente não está habituado no dia a dia. E o trabalho no voluntariado, na autopesquisa lá do holociclo, permite essa ativação. Foi essa percepção que ele teve. O Pedro está lembrando aqui a tertúlia de ontem, da professora Daiane, ela falando do trafora ocioso, né? Então tem relação também com isso. Correto. Agora, na fatologia, página 52, é a quarta linha de baixo para cima. Se fala da matéria pérola negra, né? Isso aí, como que acontece? É muito comum? Como é que é? Não, essa matéria pérola negra, na verdade, pérola negra é uma pérola muito rara de existir, de se encontrar. E cara. Então, a matéria pérola negra foi uma expressão que o professor Valdo criou justamente para aquelas notícias que são raras, que são difíceis da gente encontrar. Então, são informações assim, que às vezes são exóticas, estranhas, às vezes até teratológicas algumas. Então, uma, né, que hoje eu estava até conversando com a Socorro, eu falei que ia dar esse exemplo, que é lá do Maranhão, apareceu aquele maracujá lá em forma de pênis. Então aquilo ali é uma teratologia, é uma coisa exótica, na área aí, né, dos estudos das frutas, da botânica. Então é uma matéria pérola negra, é uma notícia pérola negra, porque ela é muito diferente, ela é exótica. Eu peguei também uma matéria... Ela vai visitar, né? Vai ver. E a Socorro vai lá agora. Ela vai trazer lá. Se conseguir, traz pra gente. Vai ser a notícia pérola negra no Tertúlia. Agora, essas matérias, elas são arquivadas separadas? Como que é? Não, quando a gente encontra essas matérias, daí a gente separa, né? Com certeza. Tem uma aqui também, que eu encontrei no holociclo, esses dias estava mexendo no armário, e achei uma matéria lá que um voluntário anotou assim, possível pérola negra, mas eu penso que seja com certeza uma pérola negra. É uma matéria que o título é o seguinte: sozinho, bebê sobrevive à morte da mãe. Criança foi localizada 5 dias após perder a mãe. Então, um bebê de 22 meses, isso foi lá na Geórgia, nos Estados Unidos, e a mãe, ela estava grávida, tinha complicações de hipertensão, diabetes, e ela veio a dessomar e o bebê ficou do lado dela, e não tinha mais ninguém na casa. Então, ele foi encontrado 5 dias depois, e ele estava vivo. Então, realmente, isso é uma raridade. Isso é uma raridade. Né? Aqui na matéria eles até falam que deram o nome para ele de miracle, né? Milagre em inglês, porque é um milagre o bebê estar vivo 5 dias depois, né? Então são matérias assim desse tipo que chamam a atenção pela sua dissonância com o padrão, com a normalidade, né? Com o que se esperaria que aconteceria. Falar em bebê, hoje eu vi uma notícia na Globo News, num hospital, eu não gravei de onde, um bebê dessomou e sumiu o corpo, não acho, mas talvez é Niterói. Alguém levou para casa. Obrigado. Nada. Oi, aqui. Oi. Deixa eu ver aqui. Então,
tecnologia, na página 52, teria como colocar, seria pertinente a técnica do cosmograma? Na verdade, a técnica do cosmograma ela já está no verbete lá na fratologia. E está até em itálico, que a gente chamou a atenção. Então, por isso que a gente não recolocou, né? Não repetiu ali. E em numerologia 53, na segunda linha de baixo para cima, o curso numerograma do bebê. O que seria isso? Numerograma do bebê foi um curso... Falando de bebê, foi um curso realizado em 2001, que o professor Valdo organizou, porque ele estava escrevendo um livro que ia se chamar Homo Sapiens Neonatus. E então a gente tem uma bibliografia no Holociclo bem grande sobre esse tema do bebê, e ele fez então a técnica do enumerograma, que é justamente fazer uma análise, uma medida, uma avaliação dos argumentos, da bibliografia, dos sinônimos, de todos os itens que praticamente são essas seções do verbete, do texto dele. Isso, do Neonatus. E eu me lembro na época que a professora Kátia Aracaki, que é a coordenadora junto comigo do Holociclo, foi ela quem se dedicou mais para esse trabalho de ajudar o professor Valdo, no numerograma do bebê. Inclusive, ela fez a exposição bibliográfica depois de todas as matérias de jornais. Então, foi um curso que a gente... Leonato aí não é nem o Renato nem o Alexandre. Tá não, certo? Leonato. É criança que nasceu. Então foi esse curso que foi realizado em 2001. Foi uma forma também da gente mostrar naquela época um pouco do início do trabalho do Holociclo, né? Do que estava sendo feito no Holociclo. Né? Tenho tido alguns anos de estudo do sono, sempre relacionados a confrontos e brigas. Nessas ocasiões acordo, não raras vezes, insultando ou socando a parede, como se estivesse respondendo a provocações ou reagindo a insultos. Já melhorei bastante, principalmente depois de submeter-me a tratamento homeopático e haver participado recentemente do meu segundo complementário, além de estar me esforçando em manter a pensenidade sadia e em trabalhar com as energias. No entanto, esta noite minha mulher me diz que tive o sono agitado, com muita falação e movimentação somática. Não me lembro de nada, mas cada vez sinto mais vergonha, seja lá qual for a origem desse episódio. O que o senhor me recomenda? Eu recomendo autodesassédio e heterodesassédio. Você tem assédio, está na cara. Se estudar, estado vibracional, ver os laboratórios, fazer as dinâmicas, isso é que seria ideal. E dominar o processo. E outra coisa, não pensar mal dos outros. Esquece o belicismo. Isso é seu processo do passado. Está na cara que não precisa de falar do passado dele de guerra, bélico. Para você, a verbetógrafa pode aprofundar o seguinte tópico. Parafatologia, página 52, quinta e sexta linha. A visita de consciex para a acampada nas cercanias do Holociclo e Holoteca. Poderia comentar especificamente sobre a função e característica dessas consciex? Então, essa visita de consciex para acampados nas cercanias do Holociclo e Holoteca foi um episódio, um evento que aconteceu também lá em 2002, 2003, por aí, né? Bem assim, no início dos trabalhos. E o professor Valdo que identificou essas consciex e comentou conosco que elas passaram alguns dias da semana acampadas ali perto e elas estavam observando o trabalho que estava sendo feito aqui, né, nas pesquisas do Holociclo e da Holoteca. Posteriormente, o professor Valdo já comentou sobre isso, dizendo que ali, na verdade, teve início uma série de visitas que começaram a acontecer com maior frequência, que é das consciexes que estão aí envolvidas ou se iniciando nos trabalhos do curso intermissivo. Então, essas consciexes, elas vêm observar, vêm estudar, vêm pesquisar o trabalho que a gente está fazendo. Agora, o que chamou a atenção é porque, realmente, na época, eu me recordo que o professor Valdo disse que uma delas chegou a ficar deitada na grama, com os braços para trás. Então, assim, bem à vontade no ambiente intrafísico. Né? Conversar com um pouco. Agora,
Não, agora até a turma do curso intermissivo que estão vendo aqui, depois do tertuliário aqui, absorveu, monopolizou. Trinomiologia, página 53, segunda e terceira linha. O trinômio, acolhimento, orientação, acompanhamento dos visitantes e voluntários do holociclo. Especificamente, como se dá esse acompanhamento com tantos visitantes e voluntários do holociclo? É assim, ó. Na verdade, tem uma correção a ser feita nesse trinômio. É acolhimento, orientação e encaminhamento. Tá? Esse acompanhamento seria o polinômio. Na verdade, acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento. Então, a palavra adequada aí é encaminhamento, tá? Essa terceira. Então, o que ocorre? Lá no holociclo, a gente praticamente recebe visitas, né? Visitantes todos os dias, sendo de Foz do Iguaçu e fora de Foz do Iguaçu. Também turistas. E os voluntários, né? Que vão para lá para trabalhar, para estudar, para pesquisar. E essa parte do encaminhamento, acompanhamento, por exemplo, eu recebi uma pessoa, um visitante lá de São Paulo, recente agora aqui, e ele esteve aqui para conhecer o professor Valdo e conhecer os nossos trabalhos. Eu fui apresentar o holociclo para ele, e na oportunidade a gente deu alguns livros aqui da Conscienciologia para ele, como doação. Ele disse que vai se dedicar para a leitura desses livros e vai estar já organizando para agendar um retorno aqui no CAEC para daqui 1 mês, 2 meses, já com as leituras feitas, para ele fazer uma imersão nos laboratórios e nas dinâmicas parapsíquicas aqui no CAEC. E nós trocamos e-mails, ele me pediu o meu e-mail, justamente falou assim, eu vou ler os livros, se eu tiver dúvida eu posso te escrever? Eu falei, pode, claro que pode. Então, esse processo de acolhimento, né, orientação, encaminhamento e acompanhamento, né, se dá justamente dessa forma. Então, os visitantes que vêm aqui, às vezes, levam os nossos livros, as nossas informações, continuam estudando, agendam um retorno, voltam a conversar com a gente, tiram as dúvidas de Conscienciologia, às vezes por e-mail, às vezes presencialmente. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado aqui. Na Fatologia, página 52, sétima linha. Poderia discorrer mais a respeito da matéria Pérola Negra? Ela é achada repentinamente na mídia ou o pesquisador tem já indícios que irá encontrá-la nas suas pesquisas? Não, a matéria Pérola Negra, a gente comentou aqui, na verdade é uma matéria rara, né? Uma notícia que é diferente, que é exótica e às vezes positiva, às vezes ruim. Aves rara. Aves rara, é. Então, essa matéria... É a singularidade. Singularidade, isso. Em termos de pesquisa, ela chama muita atenção por essa condição de ser singular. Então, a gente tem que estar atento, tem que estar consultando os jornais, as revistas, para poder ter olhos de ver essas informações. Mas, normalmente, elas chamam a atenção por si só, pela raridade delas. A gente citou aqui aquela matéria que ficou conhecida lá no Maranhão, do maracujá teratológico, lá exótico, né? Que ele sai em forma de pênis, em vez de sair na forma do maracujá. A gente citou a matéria do bebê, agora recente aqui, essa questão dele ter sobrevivido, né? 5 dias, já com a mãe dessomada. Então, são matérias que chamam atenção pela sua condição de raridade mesmo. Principiologia, página 52, segunda linha. Poderia explicar também o princípio da anopistografia? A anopistografia, grafia quer dizer escrita, né? A anopisto é justamente quando a gente escreve em um lado só da folha, né? Ou do papel. Então, esse princípio, a gente segue lá no holociclo, de escrever somente de um lado da folha de papel. Então, todo o trabalho do fichamento, do cosmograma, todas as equipes, né? Trabalham justamente com esse princípio. Por que a gente segue esse princípio? Por que a gente não escreve os dois lados da folha? Porque, na verdade, muitas vezes você depois vai precisar alocar essas informações em locais diferentes, né? Ou vai precisar separá-las por algum motivo e vai complicar a situação se tiver escrito dos dois lados, né? Eu me recordo, na ocasião que eu estava fazendo minha dissertação, em que eu digitei muita coisa, de um capítulo que eu estava escrevendo, eu digitei, tinha muita coisa digitada, mas eu também tinha muitas anotações em papel. E um exercício, até certo ponto, lúdico que eu fiz, foi justamente
reorganizar o capítulo com as ideias, recortando a folha para realocar os parágrafos, porque a sequência não estava boa. Então, se eu tivesse escrito dos dois lados, eu não ia conseguir fazer esse trabalho de recorte e cola pessoal, né, dos meus próprios parágrafos. Então, quando você escreve de um lado só, você consegue aproveitar melhor essa técnica, né, as informações que estão ali redigidas, né. Qual que você consideraria, depois de tantos anos no Holociclo, coordenando, que foi a tua maior retribuição, o que você mais aprendeu evolutivamente dentro do trabalho do Holociclo? O que eu mais aprendi, eu acho que é consciência de equipe, é o trabalho em grupo, é um princípio que tem aqui, que é o respeito aos especialistas, né? Então, a gente lá no Holociclo trabalha muito, cada um tem a sua tarefa, a sua função, o seu trabalho, e a gente escuta muito os colegas, a gente recebe um material, por exemplo, chega lá no Holociclo, né, doação de jornal e revista. A gente já encaminha lá para a equipe do Cosmograma, né? Então, acho que o primeiro aprendizado seria essa condição do trabalho em equipe, da consciência de equipe, e da gente aproveitar o conhecimento dos colegas que tem ali. E, assim, de um modo geral, todo o trabalho de pesquisa, de estudo, de desassédio, as técnicas, né, que a gente teve oportunidade de aprender com o professor Valdo, né, da conscienciologia, o processo de desassédio, eu acho que é um dos pontos mais sérios lá. Então, o Holociclo, por ser um ambiente de pesquisa, de estudo, e por ter um Holopensene mais justamente tranquilo, né? Carregado na pensenidade, como a gente colocou aqui no verbete, lá em pensenologia, né? Então, as pessoas que vão lá, elas estão pensando, estão refutando mentalmente, estão analisando as ideias. Então, é um ambiente que está focado na racionalidade. Então, eu acho que o aprendizado, né, um outro grande aprendizado seria essa condição de você se manter mais tempo. O que é? Quer trocar o microfone? Pode continuar. Seria o enfoque mais direto na questão da racionalidade, que eu acho que é o segundo, assim, esse outro grande aprendizado que a gente tem lá. Pode fazer, fala alto aí. A outra pergunta, Cristiane, seria assim: por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade para fixar o voluntariado dentro do Holociclo? Temos tanta dificuldade, falo também da minha parte. Eu acho que aí tem que estudar qual que é o momento de vida da pessoa. Tem algumas pessoas que mal pisaram em Foz do Iguaçu já querem correr para voluntariar no Holociclo. E não é uma postura mais adequada, porque a pessoa tem que se estabelecer financeiramente, a casa dela, tem um período de adaptação, então tem que ter um tempinho de adaptação, né? Então, muitas vezes ela chega lá correndo, começa a voluntariar, dali 3 meses ela para de voluntariar. Com razão, porque ela tem que cuidar da vida dela, até ela se organizar. Então, se a pessoa está chegando em Foz, um dos motivos é esse, é a própria questão da adaptação. Agora, se a pessoa já está há mais tempo, mais de 6 meses, 1 ano, ela tem um emprego, ela tem um trabalho, ela já está mais estável, né? Eu acho que o que ocorre é falta de organização, falta de priorização. Acho que a questão emocional pega, porque é um ambiente que ele exige concentração, ele exige silêncio, ele exige você escutar os seus pensenes. Então, nesse processo, acaba que algumas pessoas, às vezes, estão com algumas questões emocionais também que não dão conta de ficar muito tempo lá, né, por causa dessa questão do autoenfrentamento. Mas eu vejo que isso é uma questão de priorização, né? Se é prioridade, então vamos enfrentar, né? Você poderia, por gentileza, esclarecer o seguinte: no trinômio, acolhimento, orientação e encaminhamento, poderia
poderia usar acolhimento, esclarecimento em alguma situação, ou o trinômio, por ele ter a oportunidade de aparecer aqui dentro da conscienciologia, Olha, ele deve ser mantido. É bem esclarecimento, a orientação mesmo. E outra coisa, pode fazer um polinômio no fim, que é o follow-up. Sim. Ela acompanhar a pessoa para valer mesmo seriamente. Você poderia dizer qual é o sentido que faz a diferença entre a orientação e diferente esclarecimento. Orientação, você dá a geopolítica do assunto. Qual que é, na sua proética, onde você deve ir? Esclarecer, você esclarece qualquer coisa, mas não está dando orientação. Agora, esclarecimento não. É o soco na cara e a fratura exposta, mostrando realisticamente a necessidade da pessoa no momento evolutivo. Tá. Por isso que é orientação mesmo, que é a placa do Dr. Pedro, a placa do carro. Tá certo. Porque às vezes eu cometo essa duplo sentido, tá? Tá bem, obrigada. Noá, eu gostaria que você aprofundasse um pouco na página 53, efeitologia, o efeito homeostático coletivo desencadeado a partir do predominância do PEN no somatório das pensanidades individuais. Então, esse efeito homeostático coletivo é aquilo que a gente estava comentando, é um ambiente de pesquisa, é um ambiente de estudo, as pessoas vão ali justamente fazer algum trabalho ou de autopesquisa ou heteropesquisa, né, tá, com alguma temática, né, para escrever um artigo, para, enfim, para entender melhor alguma ideia. Então, essa condição de cada um ir lá e focar mais na compreensão, na análise, em sínteses, em processos das faculdades mentais, isso forma um holopensene mais saudável, soma no ambiente, né, a questão coletiva, né, e isso acaba repercutindo sobre as pessoas que frequentam lá. Então, às vezes você pode entrar lá e você está num dia ruim, você não está bem, você não está com a pensanidade mais na racionalidade, você está chateado, você está mais emocional aquele dia, e quando você entra lá no holociclo e você, digamos, entra, entre aspas, literalmente no holopensene, aquele holopensene carregado na racionalidade, ele te engole. Então, aquilo acaba te ajudando, ele acaba te serenizando e fazendo que você reverta aquela condição. Às vezes você não estava muito bem, mais emocional, para uma condição mais de acalmia, de tranquilidade, de racionalidade. Então, eu vejo que quando cada um vai lá e faz um trabalho voluntário dentro do holociclo, ou vai lá fazer uma pesquisa, ele está contribuindo para reforçar o holopensene carregado na mental somática. E isso colabora para o bem-estar, digamos, de todo mundo, né? E repercute ao longo do tempo para todo mundo. E você poderia falar um pouco também no último da efeitologia, o efeito desassediador da consim desperta no ambiente de voluntariado tarístico. Esse daqui eu estava fazendo referência bem direta à condição do professor Valdo mesmo, né? Porque o holociclo, desde o início, ele foi pensado, ele não tinha esse nome, mas ele foi pensado como um escritório de trabalho do professor Valdo, lá nas plantas do CAEC, as plantas arquitetônicas iniciais, né? Então, quando o professor Valdo mudou a residência, em 2000, né, para cá, ele trouxe todo o material de pesquisa, os livros, os dicionários, os recortes de jornais que ele tinha na casa dele, lá no Rio de Janeiro, para o Holociclo Holoteca. Então, com o estabelecimento da residência aqui e a frequência dele todos os dias no holociclo, né? Então, essa condição da desperticidade dele, do ser desperto, das energias, do amparo de função, então essa condição é igual eu estava falando antes do primeiro efeito. Então, o efeito da desperticidade dele, na verdade, sobre um ambiente de voluntariado tarístico. Então, a limpeza das energias, o processo da clareza mental é o que eu acho que é um dos maiores
o ambiente mesmo desassediado, né? Ele fica limpo, o ambiente é limpo. Então você entra lá, se você pensa uma besteira, parece que aquilo bate, esbarra nos outros, em você mesmo, aquilo destoa. É como se fosse uma coisa palpável, porque o ambiente ele é mais limpinho, ele brilha assim, né? Ele tá mais limpo energeticamente, pensenicamente. Então essa condição da desperdicidade, a gente vê que é fundamental para o crescimento e para a sustentabilidade dos grupos, né? Das equipes, do grupo evolutivo, da família consciencial. A propósito disso aí, eu quero expor para vocês que hoje eu estou estudando, fazendo um verbete do dicionário sobre inacabamentologia. Dentro, o argumento é a superlativológico, o argumento. O que significa isso? É o ponto alto da autoproex que a consilusta, homem ou mulher, ao dessomar, deixa para trás, conscientemente, que é o inacabamento a maior, ou seja, recursos superiores aos que foram aplicados na vida intrafísica, reservas sobressalentes ou sobras inevitáveis das pesquisas em função da limitação da cronologia ou do fôlego do corpo humano, que é justamente o meu caso. Eu tenho, além de tudo isso que a gente distribuiu aí no Holotec, no Holociclo, eu tenho 22 armários ainda com material. Quando eu me sentir já mais inválido, eu vou chamar uma turma aí que eu já conheço de gente boa e vou dar indicação para eles seguirem o trabalho com o material que eu tenho. Por quê? Faz 60 anos que eu fiz isso. Eu precisar de mais 60 se eu vou fazer isso sozinho. O povo ainda não está vivendo 150 anos para isso, porque até chegar nos 60, você precisa pelo menos uns 20. Então precisa no mínimo aí uns 140, 150 anos. E eu penso que no futuro, quando as pessoas estiverem vivendo mais tempo, isso vai ser o máximo. Mas por agora não dá. Então isso é o inacabamento a maior. Está entendendo? Então, veja, isso ultrapassa tudo que nós temos falado aqui de técnicas, viu? As técnicas, os detalhes, os princípios da conscienciologia, isso aí ultrapassa tudo. É tanto que eu vou colocar isso no dicionário, que é um negócio muito meu com a história toda, e estou fazendo 2 listagens aqui de material. Uma das listagens mostrando o que o inacabamento não é, para fazer o diagnóstico diferencial da história. E depois uma outra listagem mostrando o que é que ele significa, o que ele sobrepuja, o que ele ultrapassa, o que ele vai além disso. Agora, por aqui, a gente vê a razão de ser de nós fazermos o Megacentro Cultural Holotec, para investir nessa área aqui e colocar esse material em dia, que é o que nós ainda não temos até hoje. De modo que esses são os detalhes. Eu não estou falando aqui dos detalhes da coisa, quando eu estou escrevendo ainda para fazer o verbete. O verbete é só de 2 páginas do dicionário, mas ele fala tudo que a gente precisa. Agora, isso ultrapassa todos esses verbetes que eu já escrevi de maximologia. Tem uns 10 na enciclopédia. Isso aqui ultrapassa isso tudo. Agora, é o jeito da gente pensar. Agora, se vocês quiserem, eu posso mostrar, por exemplo, vamos ver aqui 10 itens que esse processo, o inacabamento a maior, acontece. O que é que ele ultrapassa? Aportes recebidos da autoproex. Autorrevezamento multiexistencial, a ampliação da cápsula do tempo. Automacrosoma, ultrapassa os recursos parafisiológicos. Automax conquistas, isso aqui é dentro da Max para a conscienciologia. Max Proex pessoal, isso ultrapassa a Max dissidência proexológica. Obra-prima pessoal, é a Mega GESCOM, mas lá na frente. Autoproexograma. Há um rompimento do autoproexograma do jeito que é feito. Rompimento quer dizer ruptura, corta o negócio. Está entendendo? Técnica da exaustividade.
chega um nível que não é comum que a gente está falando. Manual pessoal da PROEX, das prioridades, que é o MPP, também foi ultrapassado. E a Auto Mega GESCONS, das retrovidas. Nesse caso, a pessoa ultrapassa tudo que ela já fez antes. Agora, eu digo aqui que isso começa, tudo indica, até o momento, a gente vendo fatos e parafatos, começa a partir da desperticidade. Agora, esse é o trabalho, ou a vida, praticamente, da maioria dos evoluciólogos e dos serenões. Eles chegam e vão embora. E tem sempre coisa no ar que não acabou. É inevitável, não tem saída. Então, o que eu desejo é passar isso para vocês entenderem bem a situação e para alguns de vocês seguirem com o trabalho depois, quando eu não estiver mais aqui. Que vai ter muito serviço ainda para ser feito. Por aí a gente vê que a enciclopédia, a gente não sabe quantos volumes precisaria dela ficar mais completinha. Mesmo o material que tem muita coisa para completar, que eu no início trazia um negócio mais jejum para a turma nova, porque senão ia assustar todo mundo, ninguém ia ficar perto de mim aqui. Então, isso tudo a gente pode enriquecer. Eu estou dando prioridade para determinados assuntos novos que ajudam vocês. Não estou fazendo muita questão de estar preenchendo os antigos, não. Que é a melhor coisa que a gente faz. A mesma coisa, o dicionário dos argumentos da Conscienciologia também é sem fim, né? Então, é o serviço sem fim, o caminho sem fim, a linha sem fim. Isso faz parte. Agora, o problema é chegar no sem fim para não ser incompletista. Tem que chegar no complexo. Aí vem um paradoxo, é o maior deles. O maior deles é isso aí. Tá certo? Gostaria de saber por que existem chefes de umbral e por que eles ficam ali sem encarnar por milênios. Não, não é assim não. A maioria acaba aparecendo, às vezes não chega bem a milênios, não. Isso aí fica alguns séculos, sempre tem problema. Vem o povo do passado, da consciência e mexe com ela. Tenho me sentido exaurido consciencialmente por falta de interação com consciências compatíveis ao meu nível evolutivo. Até com a minha duplista, que infelizmente ainda é refém da mesologia limitadíssima, e por isso devo ter mega paciência com ela. O que fazer para melhorar a minha convivência? Primeiro, mexa no seu estado vibracional e no seu parapsiquismo, que vão aparecer consciências. Se você é tão bom do jeito que você está falando, vai aparecer consciência no seu nível. O amparador é no mínimo igual a você. E ele tem mais chance, porque ele trabalha a partir do psicossoma. Professor, sinto o esplêndido chakra ativado constantemente, como se estivesse, a maior parte do tempo, doando energias. Esse processo tem algum fator peculiar? Não, é preciso examinar, sempre tem uma razão. O negócio não fica ativado sem mais nem menos. Tudo tem motivo. Quais são as situações parapsíquicas para que o fronto chakra seja ativado? E seu desenvolvimento para o psiquismo e para a pessoa fazer pesquisa. Pois o meu, em várias situações no dia, é ativado, como nos cursos de imersão. Olha bem o que você está fazendo intelectualmente, mental, somaticamente. O fronto chakra, quando mexe, é processo mental, somático de discernimento. De ver o que você vai fazer com a TARES, o que você está fazendo com isso. Você já escreveu artigo? Cadê o verbete da enciclopédia? E o livro? E a Mega GESCON? Vamos nessa. Cris, aqui em cima no ar, Tânia Guimarães, na página 53, ao último item da neossinapsologia. Fala um pouco, como é que... Fala das suas experiências com essa integração das equipes do Holociclo. O último item, eu vou ler aqui. As neossinapses anticonflitivas nascidas da integração das equipes do Holociclo. O que a gente observa, né? Que lá no Holociclo o trabalho é muito mão na mão. Então, assim, por exemplo, no fichamento, né? As matérias de jornais vão para a mesa, as pastas que estão lá, né? Vão para a mesa no local do fichamento. Os fichadores fazem as fichas daquelas matérias de jornais, depois voltam, aí tem a revisão, aí os revisores revisam aquelas matérias, que muitas vezes é o próprio mantenedor do horário, né? E aí retorna, né, lá para o cosmograma.
Assim como os dicionários, também estão ali no fichamento. Aí são 2 equipes que estão trabalhando também, os fichadores, revisores, 3, aliás, né, e lexicógrafos. Então, tem a turma que ficha, que vai estar revisando e que depois vai estar classificando e para colocar na mesa, né, na qual, inclusive, você faz parte, né, ajuda lá no trabalho justamente da revisão dos dicionários. Sim. Você, Ana dos Remédios, a Ivone. Então, o que eu vejo é que o trabalho sempre é, no mínimo 2 equipes estão ali, no mínimo 2 funções estão sendo ativadas. Agora, mais recentemente, a gente tem o caso da equipe de neologistas com a equipe de biógrafos, que vai acabar também afetando os bibliografistas. Mas, enfim, a equipe que está escrevendo o dicionário de neologismos da Conscienciologia está precisando ter acesso aos artigos que foram publicados pelo professor Valdo, que estão na holoteca, para poder justamente localizar quando que aquele neologismo apareceu pela primeira vez em alguma mídia, em revista ou jornal, ou livro também. Então, a equipe de neologistas está precisando ir lá na holoteca, localizar esses artigos, né, e poder separar e digitalizar, para depois verificar qual foi a data, o ano que aquele neologismo apareceu primeiro. Aí isso esmarrou também no trabalho dos biógrafos, né? Então, a equipe que está escrevendo a biografia do professor Valdo também precisa ter acesso a esses mesmos artigos, e para eles também vai ser muito bom ter tudo digitalizado. Então, na equipe de biógrafos tem um voluntário que já está fazendo um trabalho de digitalização das informações. Então, as 2 equipes se juntaram, conversaram, daí vão usar o scanner e o voluntário da equipe de biógrafos, vai fazer essa parte de digitalização, e a equipe de neologismo vai localizar esses artigos e fornecer para esse outro voluntário da outra equipe. Então, o que eu vejo é esse trabalho de integração, de cooperação, né, e anticonflitividade. Então, é somatório de esforços, né? É nesse sentido. Para criar a neossinapse, você tem que ter a ação e a reflexão, não é isso? Sobre esse trabalho. Isso. Essa integração refletida. Uhum. Tá, muito obrigada. Nada. Cristiane, aqui no ar, Fernando, do programa Amigo da Enciclopédia. Eu queria sugerir para você se não caberia aí o programa Amigo da Enciclopédia na patologia e o amigo da enciclopédia na masculinologia e na femininologia. Podemos colocar, sem problemas. O programa Amigos da Enciclopédia, ele vai estar no 2º verbete da linha Holociclo. É que, na verdade, assim, tem outra. Eu escrevi esse verbete Holociclo, ele chegou a 16 páginas. Aí eu mostrei para o professor Valdo, ele falou, não, você pode desmembrar ele em pelo menos 4. Então, esse Holociclo é um primeiro verbete, vai vir um segundo, que é a equipe técnica do Holociclo. Nesse das equipes técnicas, os amigos da enciclopédia vão aparecer. E depois tem lexicoteca e encicloteca. Então, esses 2 também vão estar em seguida. Interessante. Mas podemos colocar nesse do Holociclo também, claro, sem problemas. Também aproveitando, fazendo um comercial aí, né, porque tem muita gente ainda que não entende, é muito oportuno esse esclarecedor, esse verbete, porque tem muita gente que não entende ainda a finalidade do programa Amigo da Enciclopédia, mesmo estando aqui em Foz, frequentando esses ambientes, né? E não são amigos ainda, até não porque não pode, porque não compreende ainda, né, o alcance disso e a importância do programa na sustentabilidade e na manutenção do Holociclo, holoteca e do tertuliário, né? Então, para você que vive o dia a dia lá, sabe quanto custa aquilo, você poderia falar um pouco da importância do programa Amigos para isso? Essa questão dos amigos da enciclopédia foi uma saída, digamos assim, né, que o CAEC encontrou na época, a gente acompanhou desde o início, as dificuldades do próprio CAEC em estar sustentando um campus de pesquisa, as seus próprios cursos, atividades, e um mega projeto que é a Enciclopédia da Conscienciologia, funcionando aqui dentro do campus. Então, essa condição, né, acabou refletindo no processo de equipes, né, das I6, que estão aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, né, até entrar num acordo dessa condição da supra-institucionalidade da condição da enciclopédia. Né? A Enciclopédia da Conscienciologia, ela é de todos para todos os voluntários, né, para todos os interessados. Então, ela está alocada dentro do campus do CAEC em função de uma condição
no ano 2000, era o único que tinha campus, que tinha infraestrutura para estar recebendo, acolhendo, né, tanto o professor e a professora Graça, assim como todo o material e acervo dele. Então, essa condição dos amigos da enciclopédia, ele veio, então, a dar sustentabilidade ao próprio trabalho da enciclopédia, nessa condição que as pessoas se associam e fazem, então, essa contribuição anual, e tem uma série de benefícios, né, o acesso ao servidor de pesquisas lá do Holociclo, que é o Holoserver, né, que a gente citou, inclusive, na estrangeirismologia, né, e uma série de sorteios, né, que o professor Fernando, a professora Eliana tem feito aí para estar retribuindo esse apoio de todas as pessoas. Então, a condição dos amigos da enciclopédia realmente é fundamental para dar sustentação ao Holociclo, à Holoteca. Lembrando que todos os dias a gente funciona, a gente não fecha, né, para feriado nem nada. Funcionamos no horário de 8 horas da manhã até 6 da tarde. A questão da energia elétrica é um gasto assim, né, constante que a gente tem lá. E todo o processo de voluntariado, né? Então não tem nenhum tipo de cobrança, né, dos voluntários, né, em termos de financeiro. Então, realmente isso onera bastante a instituição, e acho que é uma forma até dos voluntários retribuírem essa condição super otimizada que a gente tem, que é um ambiente desassediado de pesquisa, se tornando amigo da enciclopédia. Acho que poderia até citar que recentemente foi reformado todo aquele ambiente, né? Sim. Está super organizado, bonito, né? Sim. Tudo pintado, ar-condicionado novo. Sim. Tudo patrocinado aí por doações e pelo Programa Amigos, né? E o que é importante é destacar que hoje o Programa Amigos tem 442 amigos, estão mais de 5 países, 16 estados e 79 cidades. Quer dizer, tem 78 cidades fora de Iguaçu que tem amigo da enciclopédia. Muitas visitam aqui e não tem essa noção do senso de pertencimento, né? Que é tudo ele que ajuda a manter e patrocinar isso aqui, né? Essa condição da reforma está até citada aí na fatologia, no final da fatologia, na página 52, né? A condição da reforma da holoteca possibilitando a expansão do holociclo, né? E aqui também eu queria agradecer principalmente a AIEC, né, na pessoa aqui do professor João, né, que esteve à frente aí ajudando e puxando toda essa reforma, né, e patrocinando também aí a condição, dando condição financeira para que a reforma acontecesse. 3 coisinhas pequenas. Em primeiro lugar, na 53, a crescendologia, queria que ampliasse ao último crescendo, que as palavras são mais ou menos iguais, equivalentes, mas quais são as diferenças? Então, esse crescendo, ele veio também da reflexão na hora de escrever esse verbete, que é o crescendo minudências, neomundividências. Então, minudência é a condição do detalhe, né, da coisa pequena, né? E neomundividências é essa condição de nova forma, nova visão de mundo, nova forma de pensar, seria nessa condição. Então, o que eu pensei? Eu estava refletindo sobre essa condição dos benefícios do holociclo, né? E as técnicas que a gente aprende lá para trabalhar com detalhismo, com a exaustividade, né, o nível de detalhe que a gente entra, por exemplo, no fichamento bibliográfico, né, de contar a quantidade de verbetes, de gráficos, ilustrações, fazer um detalhamento enorme no aspecto bibliográfico. Então, todo esse trabalho, ou por exemplo, da equipe do Cosmograma, né, para classificar as matérias, estudar, ver onde fica melhor. Então, todo esse processo, todas essas técnicas aplicadas, elas vão desenvolvendo as nossas faculdades mentais, que eu posso chamar de um olhar clínico, um olhar detalhista, um pensamento mais anatômico, né? mais do detalhe mesmo, né? Da observação dos detalhes. E essa condição, essa capacidade mental, ela acaba refletindo no processo da mentalidade, no processo da capacidade de fazer autopesquisa, heteropesquisa. Então, de você estar ouvindo, por exemplo, uma tertúlia e você pensar uma palavra, pensar uma ideia, que para você aquilo ali é fundamental no teu processo. Então, esse processo do detalhismo, da exaustividade, ele ajuda nessa acuidade mental. Era aí que eu queria chegar, nessa condição da neomundividência, porque essa acuidade mental, ela vai proporcionar
essa condição de uma nova forma de ver a vida, você mesmo, as pessoas, né? Então, eu vejo que é fundamental essa aplicação das técnicas para chegar nessa nova condição, que na verdade seria uma condição de reciclagem, né? Uma reciclagem intraconsciencial. Não sei se ficou claro. Sim. Aproveitando a polinomiologia, o primeiro polinômio, embora estejam crescendo, não sei se é a propósito, mas a gente tem visto o poliglótico no final. Tem alguma diferença ou a colocação não importa? Não, aqui nesse caso, né, não pensei em nada específico, não. Na verdade, a intenção foi colocar essas 4 condições aí do dicionário cerebral: sinonímico, antonímico, poliglótico e analógico. Se fosse crescendo, talvez, né? Mas pode inverter também. Não pensei em nada específico nesse sentido. Fica à vontade da pessoa. Tá bom. Então, na frase enfática, que a primeira linha, ela está um pouco vaga aí. Como sugestão, colocar, por exemplo, o mega princípio organizador geral do holociclo. Aí já está nenhum. Não cabe. Obrigada pela colaboração. Mas não cabe. Não. Mas ali adiantaria outra linha lá. Entraria mas não cabe. Acho que não vai. Isso aí só de olhar eu já sei. Tá bom. Isso é a arte das 4 linhas. Cris, aqui em cima no ar, Tânia Guimarães, na página 52, na 5ª linha, a primeira tarefa do voluntário. Eu fui retardatária, então pode ser. Isso já foi discutido? Não foi então. Não, Tânia. Você quer saber a primeira tarefa do voluntário, fichamento bibliográfico? A primeira tarefa do voluntário. Tá. Por que ele está aqui no holociclo? Por que está no holociclo? Nesse verbete holociclo. Ela não sabe, explica bem o que é. É a primeira tarefa do voluntário, 2 pontos. O fichamento bibliográfico. E outra coisa, a caligrafia. Isso. Então, essa condição é porque a primeira tarefa de qualquer todos nós que começamos no holociclo, que se dá na pessoa quando ela chega. A primeira coisa que se faz lá é o fichamento bibliográfico. Todos nós começamos pelo fichamento bibliográfico. A Tânia não sabe que ela já chegou por cima. Não, eu marquei doutora. Só. Eu tinha feito a marcação, a primeira tarefa do voluntário. Eu não vi os 2 pontos, eu não vi, claro. Tá. Agora eu estava pensando que era alguma coisa mais sofisticada, mais especializada. Tá ok. Desculpe aqui o engano. E em seguida tem a importância da caligrafia, né? Então são 2 aspectos aí que a gente chama muita atenção no holociclo, que é essa condição de aprender a fazer o fichamento. É o beabá, digamos, o trabalho de pesquisa, que é você saber lidar. É o calo da grafia de muita gente. Esse é um aspecto que a gente também chama atenção lá no holociclo, que é a questão das letras. É a pessoa que não lê, que nem consegue depois interpretar o que escreveu. Isso existe. Isso existe. Cris, um pouquinho mais a questão da caligrafia, que é a questão da letra cursiva e não a outra letra, que a gente faz lá no fechamento, porque muitas vezes as pessoas chegam lá e não entendem por que disso. Sim. Então, essa condição da letra cursiva e não a letra de forma, né, que é mais conhecida. Quem tem mais dificuldade, aliás, na caligrafia é o pessoal da arquitetura e engenharia, porque muitas vezes eles estão habituados a fazer a letra de forma, né? E isso é uma fuga. Isso é uma fuga. Para camuflar a má letra. Errado. Só que, no entanto... O ideal é a pessoa saber escrever a cursiva, o manuscrito e a letra garrafal. Porque a cursiva é que a gente aprende mesmo na escola, né? Lá na alfabetização é a cursiva que a gente aprende. E essa daí é a mais adequada. Coisa, já falaram na internet que o povo está ficando cada vez mais analfa em matéria de manuscrito, porque não estão escrevendo mais à mão. É verdade. E tem gente que já está prevendo que o povo não vai saber escrever mais à mão, vai ser tudo digitado. Isso é loucura.
Isso aí piora o mental soma do Piora povo. o mental soma. Então, uma das vantagens da cursiva é justamente porque uma letra é emendada na outra. Então, você não tem que fazer uma, parar, fazer a outra, parar, fazer a outra, parar. Você vai não direto. É isso. Através também do manuscrito da cursiva, a gente vê a personalidade da pessoa. Isso. Então, tem vários aspectos em relação a essa questão da letra. Então, primeiro, essa questão do raciocínio. A pessoa, ela escrevendo, ela flui melhor o pensamento com a letra cursiva do que a letra de forma. Tem história daquela senhora que tinha aparecido e eles estavam com um problema para saber se a mulher ia abrir a mão para ajudar lá ou se não ia. Falei assim, é fácil. Vocês têm algum manuscrito dela? Não, não tem. Então vão pedir para ela para escrever alguma coisa. Escreve aí, por favor, alguma coisa. Ao passo que ela foi escrevendo, a gente viu. Olha, ela é mão de vaca. Pela caligrafia, a gente sabe. Existe até dentro da própria psicologia, né? A psicologia usa a psicologia isso, a psiquiatria usa, a própria polícia usa, há série de lugares que usam. O manuscrito é o processo da grafologia, né? Porque, na verdade, quando a pessoa ela escreve, né, de forma cursiva, ela realmente desenha as letras, ela fica, o que ela escreve fica inteligível para quem lê. Mas se ela não escreve, não desenha bem as letras, a outra pessoa, como a gente estava falando antes, nosso trabalho no Holocito é de equipe. A outra pessoa que vai ler, que não é a pessoa que não tem acesso ao jornal, não tem acesso ao material, não entende a letra, não sabe o que está escrito. Me mostra uma página que você escreveu à mão que eu falo quem você é. Então, isso eu aprendi desde rapazinho. Negócio muito sério. Outra coisa, às vezes já me socorreu em muitas condições críticas. Terrível. Então, essa condição da caligrafia, eu queria só completar com mais uma ideia. Eu coloquei isso também, eu acho que está no binômio, não sei, caligrafia didática. Está lá na binomiologia, o último binômio, né? O binômio pedagógico. Então, a gente lembrar essa condição, essa ideia de que a letra da pessoa já qualifica a consciência dela, o nível de didática dela, o nível de grupalidade dela, porque ela está escrevendo, os outros vão ler o que ela está escrevendo. Então, seja clara, né? Seja legível o que você está escrevendo. Então, essa questão da caligrafia parece uma coisinha à toa, mas ela não é uma coisinha à toa. Dentro do processo da conscienciologia, a gente começa justamente pelo fichamento, pela importância da caligrafia, justamente para a pessoa se corrigir do ponto de vista da autopesquisa, da personalidade dela, para ela se tornar uma pessoa sociável, entendível, inteligível, grupal, com sim grupal, né? É o primeiro passo assim que a gente trabalha lá. Cristiane, se você me permite, eu gostaria de me pôr à disposição para quem quiser fazer exercícios, não naquele antigo caderno de caligrafia, existe um mais moderno, e eu tenho alguns exemplos. E tenho uma segurança de fazer, É da especialista nossa. Eu sei, ela é pedagoga. Por gentileza, eu estou à disposição. Ok, obrigada. Quando precisar, eu já encaminho para a professora Luci. Gostaria de saber sobre as consciências que dessomam ajudando os outros. Bombeiro, policial, cidadão comum, que tenta ajudar alguém que esteja em perigo e acaba dessomando. Isso seria um suicídio indireto? De que modo a conscienciologia vê esse caso? Um dia deixa perguntar, eu já respondi isso aqui. Não. Aí depende da intenção. Se a pessoa está na profissão dela, isso é um acidente de trabalho. Não tem nada, é positivo, a pessoa é bem assistida. Agora, para você, gostaria de perguntar, a professora Cristiane poderia exemplificar quanto à parafatologia, página 52, segunda e terceira linha, as sincronicidades ocorridas no desempenho das atividades do holociclo, a inspiração dos amparadores de função na orientação de auto e heteropesquisa. Então, esses dois itens, a questão da experimentologia que a gente comentou, né? É legal a pessoa vir fazer uma imersão, igual, por exemplo, o Alexandre Mello fez para ter as experiências pessoais. Lá no artigo dele, na bibliografia, ele exemplifica bem essa condição da inspiração dos amparadores no processo da autopesquisa. Outra coisa, ele era contra as coisas do holociclo. Depois ele mudou tudo. Ele chegou bem antagônico aqui. Ele era
mas frontalmente contra. A hora que nós falamos o negócio da caligrafia, aquilo arrepiou. E, no entanto, no fim, ele caiu de 4. E o que eu acho mais legal é que lá no artigo dele, ele fala essa condição do fichamento. Ele ao mesmo tempo critica que tem critério, mas existe uma flexibilidade, e ao mesmo tempo ele identifica a dificuldade dele, porque ele tem um pensamento muito formatado, de ter flexibilidade cognitiva, de poder conseguir ter critério, mas ter flexibilidade ao mesmo tempo, que é a função do fichamento bibliográfico, é essa, né? Então eu achei muito bacana da parte dele se expor e colocar essa condição, porque ele vem da área da informática. Então ele comenta da matemática e da informática. Então ele quer tudo muito bem criterioso e determinado. Então, quando chegou lá e tem critério, mas existe um percentual de flexibilidade, ele encontrou dificuldade com isso. E ele comenta isso na autopesquisa lá no artigo, né? Mas só para enriquecer assim, com mais exemplos, né? Um exemplo também pessoal que aconteceu foi numa entrevista que eu ia dar lá para começar também o mestrado. Eu precisava de uns livros sobre sociometria, né? Porque inicialmente no projeto eu ia trabalhar com isso. E eu me recordo que um dia antes de eu viajar para poder ir para essa entrevista, chegou um voluntário de Londrina, que hoje não está mais aqui com a gente, com a doação do livro do Moreno sobre a sociometria. Então, assim, isso foi uma sincronicidade, assim, você vê direitinho que é, né, a intervenção dos amparadores para que o trabalho possa acontecer da melhor forma, né? Um outro exemplo também, eu lembro que também estava lá na época do mestrado e eu estava pesquisando sobre o discurso da Zilda Arnes. Assim que eu decidi que ia estudar o discurso dela, teve uma oficina de cosmograma lá no Holociclo, e lá no edifício, né, o pessoal da equipe do Cosmograma levou os jornais lá para a Holoteca, a gente foi fazer trabalho de pesquisa. O primeiro jornal que eu peguei tinha uma matéria da Zilda Arnes. Então, assim, a gente observa que quando você está pesquisando algum assunto, é como se aquele ambiente lá do Holociclo, ele permitisse essa interatividade maior. A convergência, a confluência de fatores. A confluência de fatores. São os vetores. Então, a gente nota a intervenção dos amparadores, a gente nota essa intervenção da própria multidimensionalidade, né, o maximecanismo atuando para que a pesquisa, se a intenção é boa, se é fazer tares, que a pesquisa aconteça da melhor forma. Na sinergismologia, página 52, quarta linha. Poderia explicitar o sinergismo paratecnológico, estimulador, catarses, catálises, insights. Então, esse sinergismo, ele é um processo do autodesassédio, uma forma de falar sobre o processo do autodesassédio, que é o holopensene do Holociclo. Então, a ideia é catarse no sentido de limpeza mesmo, né? Então, muitas vezes, essa condição que a gente citou antes, né? A gente está com algum problema, está emocionalmente chateado com alguma coisa, né? E aí você vai se dedicar, bom, eu estou frustrada com alguma coisa, frustração. Então, eu vou lá no Holociclo, vou pesquisar o que é frustração. Então, daí você começa a fazer aquela pesquisa sobre aquele processo emocional, você percebe que a própria pesquisa o próprio esclarecimento sobre o assunto, a partir das leituras dos dicionários e das matérias de jornais, vão limpando, vão esclarecendo, vão dissolvendo aquele processo psicossomático. Então, daí a primeira etapa das catarses, né? A segunda seria a catálise. Por quê? Porque a pessoa, na hora que ela se resolve com aquilo, ela entende, ela, né, se autodesassedia com aquele assunto, ela tende a acelerar o processo dela, a ficar mais liberada para conseguir caminhar, né? E, por último, os insights, que são as ideias, né? As inspirações, digamos assim, que ocorrem. Então, na hora que você se resolve, na hora que você acelera o seu processo, nesse encaminhamento, né, vem inspirações, vem insights. Tanto pensa no processo pessoal, você mesmo, pela associação de ideias, quanto também pelos amparadores, pelo apoio dos amparadores aí nesse processo de paratecnologia, né, que a gente estava falando. Tenho 28 anos, sou teneticista há 5 meses. Ultimamente não estou conseguindo fazer a TENEPS do começo ao fim. Estou dormindo durante a técnica. Durmo em média 7 horas por dia. Seria interessante mudar meu horário? De que modo o senhor pode me ajudar? Escuta, aí existe um outro fator que nós não podemos esquecer. Você está começando, tem só 5 meses. Às vezes isso
está sendo promovido pelos amparadores para melhorar seu estado geral. É preciso ver sua carga horária de sono, se você não precisa dormir um pouco mais. Alguma coisa nesse sentido. Olhar também a sua dieta. Quando isso ocorre, que às vezes os amparadores é que estão repondo a sua condição. Porque não adianta nada. Se o tenepsista não se sentir bem, ele não vai poder fazer nada de bom dentro da tenepse. Ele tem que estar equilibrado. Então, às vezes, tem tenepsista que nesses primeiros 6 meses, às vezes a pessoa dorme quase todo dia. Porque estão repondo as energias da pessoa, reequilibrando aquilo que ela precisa. Agora, é bom ver a carga horária, sono, a dieta, etc. Já fiz a experiência de escrever e desenvolver o meu livro na holoteca e no holociclo. Depois de várias tentativas de fazer na holoteca, vi que não consigo desenvolver bem as ideias do modo que consigo no holociclo. Saberia explicar por que isso ocorre? Isso é com você. Bom, eu acho que é um processo de autopesquisa, porque, em tese, né, os dois ambientes são ambientes propícios ao processo das ideias, a insights, a inspirações. Um é continuação do outro. É uma continuação do outro. Então, eu acho que você tem que ir anotando e verificando que variáveis que podem estar interferindo nisso. Às vezes são os dicionários que estão mudando a pessoa. Porque às vezes é dicionário, às vezes tem a condição, até que a gente colocou aqui na fatologia, do corredor lexicográfico, né? Então, também, o processo de percepção de energia, a gente nota que aquele corredor, que é o que tem dicionário de um lado e do outro, tá? Realmente nas duas fileiras ali, onde tem a lexicoteca, né? Então, nesse corredor, ele é um corredor energizador. A gente nota que há muita energia e você fica potencializado quando você trabalha naquele corredor ali. Então, também tem que verificar. Outra coisa para a gente pesquisar seria o processo em si do dicionário, né? Que já é uma compilação de informações sobre uma ciência. Ali tem quase 6.000 dicionários. Será que o dicionário, por exemplo, exatamente nessa condição, ele é mais potencializador na forma que ele está colocado, de forma horizontal, do que na holoteca, onde tem a questão dos livros que estão em prateleiras? É algo para a gente estudar. Eu me lembro do professor Waldo sempre comentando a condição das prateleiras, né, que, se possível, era para a gente libertar os livros, né? Tirar todos os livros das prateleiras e colocar tudo na horizontalidade. Para facilitar justamente o processo da autopesquisa, a visualização, que é a técnica do campo visual, e a pesquisa do acervo. Então, pode até ser, talvez... Outra coisa, eles guardam o livro tudo apertado, um no outro. Eu tenho pena dos livros. Tem um amigo que é espírita, mas que está passando por vários problemas pessoais, voltou a beber e fumar. Tento ajudá-lo com conselhos, mas está difícil, porque ele está longe. Falamos apenas pela internet. Diz que quando fala comigo se sente melhor. Vejo que está muito assediado, mas não sei de que modo ajudá-lo. Pensei em convidá-lo para ir até Foz, mas não estou sabendo como falar isso. O senhor acredita que vale a pena persistir nele ou deixe ele seguir seu caminho? Olha, você está mandando um nome para a TENEPS, nós vamos tentar ajudá-lo. Mas agora, do seu lado também, faz aí a sua força, que os amparadores vão ajudar. Vamos ver o que nós fazemos. Poderia falar mais sobre quais os fatores que levam à condição do autorregressismo, além do restringimento intrafísico e consequente falta de recuperação de cons? Nesse caso, a estagnação é sinônimo de regressão? Olha, o processo de autorregressismo depende muito do contingenciamento da vida, os processos das injunções da vida. Tem que estudar cada caso para ver como é que é. Isso aí tem muita coisa que pode ocorrer. Agora, a falta de recuperação de cons, isso pega todo mundo, né? Porque se a pessoa não tem muita lucidez no momento evolutivo, ela às vezes não tem boa prioridade. Isso aí faz com que ela marque ponto, que ela fica no mesmo lugar. Quando a pessoa já está na mesmex, já é uma regressão.
que a consciência está sempre em evolução, está sempre em movimento, está sempre dinâmica. De modo que tem que ver cada caso e ver com calma. É difícil generalizar isso e a gente acertar. Agora, para você. Poderia explicitar na tecnologia, o último item, a técnica dos 44 pilares do holociclo? Essa técnica foi um exercício em grupo que a gente fez em 2001, né, onde, para cada temática assim, da conscienciologia, a gente procurou estabelecer 7 ideias principais. Então, é como se fosse uma síntese, aqueles pilares da sabedoria, né? Então, uma síntese daquela ideia principal em 7 itens. Então, foi feito, por exemplo, o pilar das abordagens, né? Então, pesquisas da conscienciologia. Aí, os 7 itens principais seriam em relação a cosmoética, teática, logística, estratégia, tática, técnica, informática. E por aí vai. Pilar das aquisições, pilar do campo visual, pilar da coisa mais importante, pilar da cognópolis, pilar do voluntário da conscienciologia, pilar dos atributos conscienciais. Então, foram feitos esses pilares, na verdade são 45, depois eu tenho que até corrigir, tem 44, são 45 pilares, que foram estudados, debatidos. Então, cada voluntário pegou um tema, apresentava esses pilares, era feito debate. Depois o professor Valdo revisou todo esse trabalho e foi feita uma apostila. Na época, a gente publicou a apostila e também colocamos nos pilares do holociclo. Então, lá no holociclo tem os pilares físicos mesmo, né, da arquitetura do prédio, e aí a gente colocou os pilares afixados, esses 45 pilares afixados nos pilares físicos, para gerar mais um momento de uma oportunidade, digamos, de reflexão dos voluntários lá dentro. Na binomiologia, página 53, final da 2ª linha. O binômio admiração-discordância, permitindo a harmonia entre diferentes consciências. Então, esse binômio, ele é a base do trabalho em equipe, né? Porque, na verdade, o que sustenta um trabalho em equipe? É exatamente admirar as outras pessoas nos trafores dela, digamos, nas tarefas, né? Na especialidade que ela está desempenhando ali, e, ao mesmo tempo, discordar naquilo que precisa, né? Naquilo que daquilo que você discorda em termos de desempenho, de atuação, de função, de posicionamento, você colocar para outra pessoa. Porque ninguém é igual a ninguém, então sempre vai ter discordâncias, né? Então, ao mesmo tempo, você saber colocar o seu posicionamento, mas sem entrar nenhum tipo de animosidade, um processo emocional nisso. Mas justamente colocar do ponto de vista amigável, né? Esse assunto aqui seria bom você responder. Alguns anos para cá, quando estou concentrado, meu crânio, mais especificamente na parte do esfenoide, contrai muito. Fica se remexendo em forma de ondulação. Não sei muito sobre os efeitos do esfenoide. O porquê? Poderia me explicar? O esfenoide, ele é um osso na base do crânio. E, na verdade, a gente sabe que ele é na forma de borboleta. E ele está na base do crânio e ele sustenta, então, todo o processo cerebral. E, então, a gente observa que quando a gente trabalha com energia, esse osso, ele tem uma série de forames, né, por onde passam os nervos, né, o nervo craniano. É o osso mais complexo do corpo humano. Então, todo o processo de desencadeamento do estado vibracional, do trabalho com as energias, isso mexe com o nosso sistema nervoso e mexe, consequentemente, com esse osso. Então, esse fato que você está relatando de sentir realmente o osso mexer ou vibrar, é porque está de acordo, isso é normal acontecer. Não tem nada de anormal que esteja acontecendo, não. Faz parte do processo. Em Principiologia, página 52, 6ª linha. Explique melhor qual a diferença entre ser detalhista e ser perfeccionista. Faz muita diferença. Em um você sofre, no outro não. Quando a gente é perfeccionista, a gente sofre muito. Porque a gente quer as coisas muito direitinho, muito arrumadinho. Eu acho que até certo ponto, aquele exemplo que a gente citou antes da rigidez mental, entra nisso também, né? Então,
que é tudo muito bem colocado, explicado, né? E a vida não é assim, as coisas não funcionam dessa forma, né? Na prática é diferente. Então a gente tem que, ao mesmo tempo, saber olhar os detalhes no processo de pesquisa, mas não tem que ficar buscando ad infinitum aquele detalhe que vai fazer a diferença, né, a originalidade, né, no teu trabalho, na tua pesquisa. Então, muitas vezes, esse perfeccionismo, ele impede as pessoas de publicarem artigos, de fazer verbetes, né, porque quer sempre chegar naquela ideia super legal, máxima, que todo mundo vai adorar, que todo mundo vai perguntar, né, e muitas vezes não vai chegar. Né? Por quê? Porque o processo da intelectualidade, ele é de décadas, né? E décadas a gente tem que escrever, falar, expor, receber crítica, fazer crítica, é um movimento, isso não é uma coisa rápida, né? Então o processo do detalhismo, ele é a postura ideal, e não o perfeccionismo. Oi. Cris, aqui no paradoxo que você tem na página... Cadê a página? 7.4. Você pode explicar esse paradoxo para a gente, por favor? É o paradoxo da manutenção do holopensene homeostático, formado inclusive por assuntos nosográficos da lexicoteca e da hemeroteca. Então, o que a gente observa? Quando a gente tem um holopensene dedicado à pesquisa, e ao mesmo tempo desassediado, por mais que a gente tenha temas de dicionários e recortes altamente nosológicos, como, por exemplo, o dicionário do serial killer. A gente tem não só temos duplicatas deles lá embaixo. Então, são assuntos pesados, assuntos, digamos assim, né, da criminologia, assuntos que envolvem muito assédio. E, ao mesmo tempo, eles fazem parte do acervo e não estão lá pesando no ambiente. Então, esse é o paradoxo. Tantos dicionários serial killer, não tem nenhum de Serenão ou CL. Não. Estamos esperando vocês para fazer isso. Então, eu acho que esse que é o diferencial. É quando você tem um enfoque da pesquisa, um enfoque já do desassédio. Então, você pode pegar um tema difícil, complicoso, assediado, mas que está dentro de um contexto positivo, de tares, de esclarecimento, né? E aí o enfoque muda completamente. Isso também a gente viu quando vocês deram aquele curso lexicologia, né? E nesse curso também a gente pegava o dicionário, às vezes pegava um dicionário assim que a gente tinha, né? Queria ficar distante, né? E isso a gente não entrava naquele holopensene tão nosográfico. É interessante você lembrar isso. No curso Lexicologia, a gente trabalha justamente dessa forma. É um curso que trabalha com dicionários, mas de forma a trabalhar a autopesquisa. Então, a gente solicita que os alunos justamente escolham um dicionário que eles têm afinidade e um que eles não têm afinidade, que eles rechaçam. E é interessante que uma vez um dos voluntários escolheu exatamente esse dicionário do serial killer. Como, claro, que ele não gostou, né? Que ele rechaçou. E a gente, dentro do curso, a gente propõe uma série de atividades para se fazer com esses dicionários. E o aluno não conseguiu realizar as atividades. Só conseguia realizar as atividades com o dicionário que ele mais gostava. Com o dicionário que ele não gostou, claro, o tema do serial killer, ele não conseguiu abrir o dicionário para poder trabalhar com ele. Então, isso também demonstra uma dificuldade grande que a pessoa está tendo ali com o assunto, em lidar com o assunto nosográfico. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar esse assunto, porque enquanto a gente não enfrentar, né, todos os tipos de assuntos, sejam eles, né, agradáveis ou não, simpáticos ou não, que você concorde ou não, a gente não trabalha com desassédio. A gente não consegue chegar na desperticidade. Né? Então, eu me recordo também uma outra aluna nesse curso, que ela escolheu justamente um que tinha uma capa horrorosa. Tinha tipo um Exu na capa. Tem um dicionário lá no Lucico que é assim, né? Eu falava, vou pegar esse, é o que eu mais achei horrível, né? Daí a pessoa pegou e falou, gente, eu tenho medo desse dicionário, tenho medo, era coisa feia, coisa horrível.
um processo religioso, a gente via que entrava ali também, né? E foi bem legal, porque a pessoa pegou o dicionário, foi estudar o dicionário, apesar de ter todas essas emoções, e ela deu prosseguimento ao processo da autopesquisa, posteriormente ao curso. Ela disse que foi pegar filme de terror, foi pegar uma série de coisas que tivessem aquela figura do Exu, justamente para ela enfrentar aquela condição e se autodesassediar quanto àquele tema. Então, a proposta do curso é bem essa, é a gente começar a enfrentar aqueles assuntos que a gente tenha como tabus, como complicosos, como assediados, e que a gente não consegue lidar, né? Então, uma hora a gente vai ter que lidar com aqueles assuntos, né? Tem que fazer esse processo do autodesassédio. Cris Elzira aqui, no ar. Parabéns pelo verbete, está muito explicitativo. Na página 52, na teoriologia, a segunda teoriologia, a teoria do grupo revezamento multiexistencial, você poderia amplificar essa? Essa teoria do grupo revezamento multiexistencial foi uma proposta, na verdade, que eu e a professora Adriana Lopes escrevemos num artigo que saiu no Congresso dos Intermissivistas, agora em julho. Então, a ideia é, da mesma forma que a gente tem o autorrevezamento multiexistencial, né? Então, a pessoa deixar os seus livros, as suas obras de escons para que ela possa, numa próxima vida, dar continuidade. Então, a ideia aqui é que nós, como voluntários, né, do Holociclo, como verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, a gente está se inserindo dentro de um grupo, de um contexto intelectual tarístico, né, que é a escrita da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, é um processo de grupo revezamento. Então, a nossa proposta, né, como hipótese, é que nas próximas vidas, ou na próxima vida, a gente vai conseguir, vai buscar mais uns aos outros, até no sentido da gente resgatar esse trabalho, né? Então, a gente está se vinculando de uma forma mais forte a uma mega GESCOM, né, que tem a liderança de um ser desperto e que tem essa condição da grupalidade tarística. Então, a gente pensa que numa próxima vida tenhamos condições mais favoráveis de nos encontrar, ou pelo menos de nos buscar para tentar resgatar essa condição, né, da continuidade ao trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia. Legal, obrigada. Tem mais uma? Posso perguntar mais uma? Página 54. Na legislação, a lei do maior esforço paraperceptivo. A lei do maior esforço paraperceptivo. Aqui é a condição do parapsiquismo intelectual, né? Então, o parapsiquismo embasado na racionalidade, né? Então, a gente trabalha dentro do Holociclo nessa condição, né? Dentro do paradigma consciencial, dentro dessa proposta. Então, a gente observa muito essa condição do trabalho com as energias, a sensibilidade com as energias, e ao mesmo tempo esse trabalho mental somático que a gente realiza lá dentro. Então, quanto mais a gente investe no mental soma, é como se o mental soma desse sustentabilidade ao desenvolvimento parapsíquico. Por quê? Porque a gente vai clareando, limpando essas condições de tabus, de preconceitos, de imaginação, de religiosidade, de uma série de questões que a gente tem, que estão mais embasadas no psicossoma, como a gente viu no exemplo do curso Lexicologia. Então, o processo de estudar dicionários, pesquisar, de estudar, isso a gente vai desenvolvendo o nosso mental soma para dar sustentabilidade nas interpretações do parapsiquismo, na vivência do parapsiquismo e por aí vai. Esclareci, tudo bem? Cris, ali na parafatologia, você comenta na quinta linha, quinta linha, né? A visita de amparadores despertos e evoluciólogos. Para você, professor Valdo, aí também, essa visita de amparadores despertos e evoluciólogos, ela ocorre principalmente ali no Holociclo. E uma outra pergunta seria, em termos de psicoteca, ou mais aproximadamente, a proximidade da psicoteca, a gente poderia dizer que é o holopensene do Holociclo, que seria mais forte nesse sentido? O que vocês acham disso? Quando eu botei a visita de despertos e evoluciólogos, eu me referi assim, despertos, a gente sabe que
Um desperto com CIEX bem recente, né, quer dizer, bem frequente do holociclo é o próprio enumerador. Estão chegando. Né? Quer dizer, no mínimo desperto, eu nem sei se ele não está em condição maior. Desperto. Mas acabamos de receber aqui, parece uma visita de uma escola, é isso? Eu não sei, invasão do Stélio Vermelha, como diz o professor Valdo. E a questão dos evoluciólogos, isso aí, na verdade, eu pensei num fato que aconteceu, também foi em 2001, 2002, quando foi a primeira vez que o transmentor apareceu, o professor Valdo, aqui em Foz do Iguaçu, mais especificamente lá no holociclo. E uma sincronicidade que aconteceu foi porque ele estava trabalhando com jornal, com cosmograma, e ele leu uma matéria justamente que era a mensagem que estava atrelada à condição da vinda do transmentor. Que é essa mensagem aqui: quando você mais precisa, um monte de amigos aparecem. Né? Que é essa matéria aqui que saiu. E eu, na ocasião, falei para o professor Valdo, posso guardar esse papel? Então, é uma sincronicidade, né, que na época comentou essa condição da mensagem que estava ali no jornal, durante a leitura que ele estava realizando, e a chegada do transmentor. Escuta, quem é que veio com essa turma bonita de estudante aí? Foi você? Pega o microfone e fala quem são, como é, de onde é, para a gente dar umas palmadas para esse povo. Professor, é uma escola de Santa Terezinha, uma escola municipal, estadual, do segundo ano, segundo grau. A professora que trouxe eles, quer falar um pouquinho sobre a ideia de vocês? Tá, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é professora Rosane, a minha graduação é filosofia, eu tenho me interessado pelos estudos da conscienciologia há alguns tempos, já visitei aqui o CAEC algumas vezes, e agora nós estamos estudando as instituições religiosas, e claro, como instituição religiosa, a gente não é uma religião, você bem falou, né? Mas não deixa de ser. Então aí a gente acabou trazendo os alunos aqui. Não deixa de ser o nosso entendimento, né? Não tem uma denominação. Mas, enfim, é isso. Eu sei que vocês têm um conhecimento bem aprofundado dessas questões. E enquanto instituições, eu citei o CAEC enquanto pesquisa, enquanto filosofia, se assim vocês me permitirem. Ok? Então, são segundos anos do Colégio Estadual. Vocês estão ouvindo, depois vocês explicam. Eu queria aproveitar... Como é que é o nome da professora? Rosânia. Então, Rosânia, eu queria aproveitar que vocês chegaram num dia que a gente está discutindo aqui a respeito de um tema, de um local de trabalho nosso aqui, que chama Holociclo. É um local onde os voluntários estão juntos escrevendo a enciclopédia da conscienciologia, que é essa que cada dia a gente discute um verbete aqui. E um dos itens aqui dentro do nosso verbete, do nosso texto, é justamente a condição de visita de escolas públicas e privadas, que a gente recebe com frequência aqui no Holociclo e na Holoteca, né? Justamente a alunos, principalmente do ensino médio, que vêm conhecer a biblioteca, o nosso acervo de dicionários, são mais de 6 mil dicionários, mais quase 500 mil recortes de jornais e revistas. Eu acho que vocês vão ter condição de... Depois o João vai descer lá com eles, né? Para apresentar todo o trabalho que a gente faz lá embaixo. Aí já queria deixar uma sugestão, porque uma das escolas que teve aqui particular, aqui em Foz, a professora de língua portuguesa trouxe 3 turmas do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, e os alunos vieram aqui e eles ficaram encantados com um dicionário de nomes próprios. E todos os alunos queriam saber qual era o significado do nome deles. E aí, o que acontece? Que eu acho que é uma curiosidade que vocês devem ter, né? Então, o que acontece? A professora voltou para a escola com os alunos e fez uma proposta para que eles escrevessem um dicionário com o nome deles, com o significado do nome deles. E isso foi feito, está até divulgado aqui na matéria do jornal, eu até trouxe, chama Quero o Nome Mais Bonito. Foi uma matéria que saiu na Gazeta do Iguaçu em 2007. Né? Então foi uma matéria... O nome mais bonito é Fidegunda.
Então, na verdade, o subtítulo é Alunos preparam um dicionário com o significado de seus nomes e aprendem mais sobre sua origem. Então, o legal desse trabalho é que eles foram entrevistar os seus pais para descobrir qual que era o significado do nome deles. E aí a turma do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio fizeram um dicionário, fizeram uma exposição lá na escola, né? E comentaram que foi inspirado aí nos nossos trabalhos aí no Holociclo, da Enciclopédia da Conscienciologia. Então eu espero que a visita lá possa estar inspirando vocês aí com futuros trabalhos também. Eles já ainda não desceram, não, né? Ainda não, eles acabaram de chegar, né? A gente trouxe eles para conhecer aqui, bom. Depois nós vamos descer eles lá embaixo. Tá ótimo. Então, a nossa proposta é uma proposta de ciência, não religião, né? Então, por quê? Porque, na verdade, toda abordagem que se conhece sobre energia, sobre espírito, né? Como é a palavra que as pessoas mais falam, sempre foi uma abordagem religiosa. E o que a Conscienciologia está propondo é que não há necessidade de se estudar sobre o extrafísico, sobre as energias, numa abordagem religiosa. A gente pode estudar tudo isso de forma científica, com estudo, com pesquisa, com critério. Descerra a cortina para eles lá embaixo. E embasado num princípio que é o princípio da descrença. Qual que é o princípio da descrença? Na verdade, ele tem uma placa ali, em 3 idiomas, está atrás de vocês ali, e tem outra lá, do outro lado também em 3 idiomas, em português, inglês. Isso é a base inglês. nossa, totalmente contra a religião. Eu costumo dar uma banana e pergunto para a pessoa, você quer uma banana da esquerda ou uma da direita para a religião? Entende? E lembrando também a coincidência, né? Que esta semana estará ocorrendo a 5ª jornada de educação conscienciológica. Aqui no discernimento, aqui ao lado, então todos os professores lá da cidade de vocês estão convidados também a participar. Vai ter grandes nomes aí da educação debatendo, apresentando pesquisas aí com a gente. Apesar da unidade de trabalho da evoluciologia ser o CON, podemos afirmar que a recuperação de CONs está diretamente relacionada com a estrutura neurológica do soma que a consciência irá adquirir. A recuperação de CONs durante a vida da consciência está relacionada também com o nível evolutivo. Isso pode explicar situações tão diferentes como o caso da consciência e do serenão oligofrênico. O aparato biológico é o mesmo, mas os níveis evolutivos dessas consciências são completamente distintos. Pode falar mais sobre esse tópico? Não há dúvida. Agora, o problema nosso é o seguinte, a coisa mais séria é ver se a pessoa tem hiperacuidade. Essa hiperacuidade mostra o nível de lucidez que ela tem. Pelo nível de lucidez, nós vamos ver qual é o patamar de recuperação dos CONs que ela apresenta. Agora, nós temos que ver isso na mocidade, na meia-idade e na idade também provecta, na idade mais madura, na terceira idade, na quarta idade cronológica da pessoa. Isso tudo influi para nós aferirmos a qualidade dos CONs que a pessoa já recuperou. Agora, para ver Betógrafo. Ciclologia, página 53, segunda linha. O ciclo de funcionamento, domingo a domingo, sem finais de semanas ou feriados. Observo que já morei em várias cidades. Em todas levei a proposição de que as bibliotecas públicas ficassem abertas nos finais de semanas e feriados. Percebo que muitas pessoas ficam perdidas e são engolidas por lazeres e frutíferos. Mas minha proposta nunca foi aceita. Isso seria interessante, concorda? Com certeza. Eu acho que biblioteca pública tinha que ficar aberta de domingo a domingo. Até não é todo mundo que quer, né, ficar na... O problema é que os funcionários das bibliotecas não gostam de trabalhar no fim de semana. Sim. Então, o governo teria que pagar. O governo municipal, sim, por exemplo, pagar o extra. É por isso que eles não fazem isso. Então, a gente está aqui na condição de voluntariado. Então,
eu até queria chamar a atenção para essa equipe que está citada na fatologia, que é a equipe de mantenedores. A gente tem voluntários que estão aqui há 5, 6, 7, 8 anos trabalhando, abrindo o holociclo no mesmo dia, no mesmo horário. Então, eu acho até que esse trabalho da mantenedoria é um treinamento, assim, para amparo extrafísico, porque a pessoa tem que estar disponível para estar abrindo ano após ano, todos os dias naquele horário. Então, eu acho que essa é a grande diferença do trabalho voluntário para um trabalho público, né? Que existe todas essas questões legais e salariais, né? Tenho estudado com muita atenção as tertúlias e tenho grandes amigos que estudam a conscienciologia. Uma das coisas que me chamam a atenção é a proposta dos serenões. E, por outro lado, o senhor referisse com respeito a Emmanuel, mas Emmanuel refere ao livro Caminho da Luz que Jesus é o governador do planeta Terra. Besteira enorme. Então eu pergunto, um serenão é mais evoluído que o governador do planeta? É lógico. O Emmanuel se equivocou quanto à informação de Jesus. Emmanuel se equivocou. Ele é muito enrolado com o processo de Jesus. Outra coisa, ele agora está renascido na Itália e foi trabalhar com a Igreja Católica de novo lá. Eu acho que é a última vez que ele vai mexer com isso. O senhor já contatou alguma consciência livre? Esse aqui ainda não leu ainda. Olha, pega meu livro Projeções da Consciência, capítulo 60. O livro é Projeções da Consciência, capítulo 60. Você vai ter uma ideia. Cris? Oi? Oi, aqui no B. Aproveitando a oportunidade que tem muitos jovens aqui, eu gostaria de saber a importância dos jovens frequentarem o holociclo e a holoteca no que diz respeito à recuperação de cônjuges do curso intermissivo. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Olha, o holociclo, um dos sinônimos para ele é justamente caricatura do curso intermissivo, né? Então, a proposta do trabalho lá, do ambiente de pesquisa, de racionalidade, é facilitar com que as pessoas, utilizando, né, a racionalidade delas, a parte mental somática, a intelectualidade, elas possam estar acessando, lembrando, né? Até a gente comenta aqui a questão da ideia inata, neo-ideia, né? Então, lá no extrafísico, né, no período intermissivo, nós adquirimos uma série de ideias que, no momento que a gente renasce, ressoma, a gente fica sem lucidez para elas. Então, na hora que a gente vai estudar num ambiente como o holociclo, que é um ambiente caricatural, mas pelo menos mais próximo, o oásis mais próximo que a gente tem, de um ambiente desassediado, limpo, otimizado, né, do ponto de vista energético, mental somático, é o local mais propício para a gente poder estar acessando essas ideias antes do momento de antes que a gente nasceu, né, ideias que a gente estudou antes da gente estar ressomando. Agora, gente, quanto que é o total dela aí? Quanto? 300. Então, 300 para você. Tá certo? Bom, obrigada. Esperamos. Já tem outro encaminhamento, que é a outra parte já vai desse. vir da equipe, a continuidade. Agora, o processo dos amigos da enciclopédia é do outro. Você deve carregar nisso para explicar bem lá no outro. Tá certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 66 assinaturas no livro de presença, mais a visita do segundo ano do Colégio Carlos Zabre, 20 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 44 votos presenciais e 8 votos online. Hoje teremos os recados da AMI sobre o Congresso Internacional da Vaponologia, a Fabiana sobre o Congresso Internacional da Inversão Existencial, a Marta sobre o curso Inteligência Financeira e a Alzira sobre o curso Consim Cobaia. Boa tarde. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o segundo Congresso Internacional de Verponologia, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de outubro. Isso é um pouquinho mais de 10 dias. Acho que todos já devem ter recebido um e-mail, né, mostrando qual é a programação do evento. Acho que também todos já devem entender a importância da verponologia
para o desenvolvimento, a construção da ciência, né, conscienciologia, a partir da refutação das verpões que vão sendo apresentadas. E hoje, em especial, em homenagem à nossa verbetóloga do dia, eu gostaria de ressaltar o trabalho que a Cristiane vai estar apresentando no Congresso, que é o trabalho Paragenética Resiliente, a Força da Consciência. Então, estão todos convidados para estarem indo a ouvir, né, o que a Cristiane tem para falar sobre esse tema e os outros palestrantes também. Maiores informações na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu e Ivan estamos aqui para convidar vocês para o 10º Congresso Internacional de Inversão Existencial. A chamada de trabalhos já está no site. O Congresso Internacional, o 10º Congresso Internacional de Inversão Existencial, é promovido pela Asinvex, Associação Internacional de Inversão Existencial. É um evento que reúne pesquisadores de infecciologia, divulgando os resultados das experimentações conscienciais com o foco na INVEX. A INVEX, inclusive aproveitando os jovens que estão aqui, é uma técnica utilizada para a inversão máxima, para a organização máxima da vida intrafísica, conhecendo justamente e aproveitando essas ideias que a gente debate e discute aqui. Então, gostaríamos de convidar a todos para participar. Para mais informações sobre o Congresso, dirijam-se à página da Asinvex. Se o pessoal quiser conhecer também, ter mais informações sobre a Asinvex, é www.asinvex, com IS no final, .org. Agora o Ivan vai fazer a divulgação em inglês. So I'd like to invite the people who attend the tertulia and the folks that attend online to participate in the 10th International Conference of Existential Inversion that's going to be held in Foz do Iguaçu from 16 to 19 of 2012. The theme of the conference is Infecciological Maxi Planning. So papers are accepted in Portuguese, Spanish, and English. And the deadline for paper submission is December 11th, 2011, this year, and the results of the paper selection is going to be available by January 2012. So more information about the conference is available from the webpage of the Asinvexes, www.asinvexes.org. Thank you. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso é para alunos novos, alunos que não conhecem a Conscienciologia, e vai acontecer no sábado, dia 8, das 8h30 até as 11h30 e depois das 15 às 18 horas. Dentre os objetivos estão apresentar os conceitos da programação existencial, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal, favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a Conscienciologia e motivar a realização do propósito de vida. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC e o preço está bem acessível. As informações complementares, quem quer ligar, o telefone é 3525-2652. Repetindo o telefone, 3525-2652. Obrigada e até logo. Boa tarde. Gostaria de convidar as pessoas que têm interesse em fazer o curso Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma, que se realizará no próximo dia 12 de outubro, no feriado. Este curso propicia a pessoa a realizar a questão da autoimagem, ajustar a autoimagem através da sua autopesquisa, respondendo às perguntas do Conscienciograma. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. E o verbete a ser debatido amanhã é garimpagem interlocutória. A especialidade, coloquiologia, a autora, professora Adriana Lopes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.